Olá, tudo bem? Eu sou o Elimar Santos, aqui no canal já há bastante tempo, tem muitos vídeos aí para você aprender o formato que eu observo. Hoje eu vou trazer mais uma vez, no final de semana, todos os domingos, a análise do Ibovespa, do milho, do boi, do dólar, do Ethereum, do Bitcoin, Dow Jones, e também sempre separo algum ativo aqui para comentar com você. Hoje vou falar de um ativo especial que eu já venho comentando aqui, mas eu vou mergulhar mais fundo. Nós vamos entender melhor como eu identifico os ativos para tomada de decisão de position trade, de swing, e até para day trade. A análise é a mesma, ela serve sempre em qualquer tipo de gráfico, em qualquer time frame. Hoje nós vamos falar voltado para um longo prazo, né? Position trade, e quando cabe também eu falo de swing aqui aos domingos, beleza? Meu nome é Elimar Santos, conforme eu já te adiantei. Fico muito feliz de você estar aqui no canal comigo. Aquele que já me segue, eu agradeço muito o prestígio. E hoje, mais um domingo, peço para você dar o ok aí, compartilhar esse vídeo para outras pessoas. E se não é inscrito, por que não? Já se inscreve aí com a gente. Vamos entender como funciona o ciclo do mercado, como que funciona a sua tomada de decisão baseada nesse ciclo de mercado, que vai te ajudar muito, vai te favorecer muito, como eu disse, tanto em day trade quanto position trade, não importa o time frame. Beleza? Essa é a minha visão e a minha missão hoje com você. Vamos nessa? Eu já vou aqui compartilhando a tela, mostrando um gráfico especial aqui que eu separei para você, mostrando aqui Disney. Eu já falei desse gráfico em vídeos anteriores, mas hoje nós vamos aprofundar e entender como que um analista CNPI avalia o gráfico para sua tomada de decisão. Vamos entender o ciclo, esse é o primeiro ponto. Você tem que ter aí, deixa eu voltar aqui na tela com você, você tem dois pontos cruciais. Lógico, existem vários outros pilares de sustentação de uma análise, de uma tomada de decisão para você fazer o seu investimento. Mas existem dois principais. Sem ele, você não vai sobreviver. Primeiro é entender o ciclo do mercado e também entender o ciclo daquele ativo, né? Entender o ciclo daquele papel, daquela empresa no mercado, como ela se comporta. Existem, se você entende um pouquinho, né, de negócios, você vai ver que existem momentos que você vende mais alguma coisa, existem momentos que você vende pouco aquela coisa, né? Estamos falando aí de qualquer tipo de produto, de qualquer commodity, de qualquer serviço. Vai ter a sazonalidade, vai ter o ciclo de alta e de baixa. Entender isso no gráfico, eu desenvolvi uma forma muito simples, muito fácil, eu explico isso e falo disso em todos, praticamente em todos os meus vídeos. Estou falando que é através de entender o MACD, avaliando ele não só como seguidor de tendência que ele é, mas também entendendo as suas divergências e convergências e principalmente as suas formas de oscilador, que eu entendo também o MACD como dois em um. Ele é um seguidor de tendência e um oscilador, um indicador que tem essa capacidade de dois em um. Como que ele funciona a medida de oscilador dele? Ele me mostra sobrecompra e sobrevenda, assim como o IFR, entre outros osciladores que existem por aí. Então, eu tenho no gráfico um único indicador, que é o MACD, que me mostra a tendência e também me mostra as oscilações. Isso aí é perfeito, isso me economiza um tempo de tela, de ficar procurando outro, trocando tela, né? Enfim. Como que a gente avalia isso? Eu falo isso escancaradamente várias vezes, né? Aqui a gente tem um momento onde o preço está aqui em cima, mostrando uma sobrecompra. E agora a oportunidade da Disney, eu estou aqui no Disney semanal para Position Trade, está me mostrando uma sobrevenda. Isso por si só já me abre os olhos, já me acende uma luz amarela para que eu possa começar a observar esse ativo. Aí eu preciso entender algumas coisas, né? Conforme eu te disse, aqui eu estou olhando o ciclo, que é um dos pilares. O outro pilar é paciência. Sem esses dois pilares, você pode ter os outros pilares que são necessários para você fazer investimentos, fazer os seus trades, fazer as suas compras de ações, que são conhecimento técnico, que são conhecimento da empresa que você está investindo, e por aí vai ter uma série de coisas. Mas sem esses dois pilares, não adianta você ter conhecimento técnico, conhecimento analítico, conhecimento diverso aí, que sem esses dois você não vai conseguir, porque esses dois são cruciais. Então, entender o ciclo do mercado e ter a paciência
com o desenrolar, com o desenvolvimento do ativo, é o que vai fazer você ter sucesso no mercado financeiro. E eu volto a frisar, repetir, marcar. Vale para position trade, para swing trade, para day trade. Claro que cada um vai ter o seu limite de paciência, né? Cada um tem um tempo diferente, porque senão seria tudo igual. Mas, enfim, falando isso daqui, o que a gente pode entender, né? Eu vou aqui compartilhar. Eu acho que eu desenhei, mas não desenhei. Então, vou voltar aqui a tela aqui para mostrar para você. Eita, vou compartilhar aqui isso. O que eu volto a falar aqui com você? Esse aqui é um momento onde a gente vê que o preço estava sobrecomprado. E agora a gente vê aqui no MACD um momento onde o preço está sobrevendido. Foi isso que eu expliquei e acabei não mostrando na tela aí para você. Desculpe-me, mas já está corrigido de uma maneira mais rápida até. Essa visão é uma visão de ciclo. E a visão de paciência é você começar a montar a posição. Então, como é que você monta a posição? Observe esse papel, ele já vem aqui, ele vem subindo aqui, né? Ele faz a subida, depois ele chega num platô aqui, num limite alto aqui e para, que aqui ele mostra a sua sobrecompra, mostrando para mim, sinalizando para mim que ele está muito alto, né? A linha branca aqui, a média do MACD está numa posição muito alta. Isso daí eu tenho uma visão assim, opa, eu não vou mais comprar esse papel a partir daqui, né? Vou vender? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode vender sim, você pode desfazer da posição, e aí tem outros fatores, outros pilares de sustentação para que você possa fazer o seu investimento, o seu trade, tá bom? O que eu vou me ater aqui é nos dois pilares. Primeiro pilar, identificação do ciclo e paciência, né? Aquela de deixar o tempo trabalhar para você. Esse ponto aqui, então, você vai ter que ficar de fora, não vai poder mais acumular o ativo, não vai poder comprar mais, né? Você está aqui com um alerta aqui de que ele está sobrecomprado. Então, ele pode ou andar de lado, como foi o caso aqui, ele andou desde dessa época aqui de 2015 e ele foi até 2018, até o início de 2019, por aqui, certo? Com essa visão aqui, você vai entender que quando o preço está sobrecomprado, você vai passar calor, você vai passar apertado, você vai dispor de uma grana, investir aqui e vai ficar esses anos todos sem rentabilidade. Então, teria sido melhor na poupança, que é um dos piores investimentos que existe, né? Você teria aí, pelo menos, uma atualização do seu valor, uma atualização monetária. Agora, quando você pensa assim, cara, eu tenho que procurar, então, o menor nível aqui do MACD no ciclo de baixa. Quando ele chegar aqui bem abaixo, ele passa o eixo zero aqui e está lá embaixo, trabalhando aqui embaixo, que é o caso que está acontecendo com o Disney agora, nesse momento. E aí eu vou mergulhar mais fundo com você. Eu vou te chamar para que você observe outras coisas. Porque aconteceu comigo, entre vários papéis, eu já tive essa situação, nessa longa caminhada que eu tenho no mercado financeiro, são desde 2014, faz as contas aí quanto tempo eu estou atuando. Então, você vai ver que pode acontecer com você também essa situação. Você comprar um ativo, quando o MACD está aqui, aí é o ponto falho, né, do MACD está aqui sobrevendido, então fala, opa, vou procurar por compra, vou comprar aqui, vou comprar mais um pouquinho aqui, vou comprar mais um pouquinho aqui, e aí quando o papel subir, eu vou bonitão com ele, né, beleza. Só que quando a empresa muda o cenário, que foi o caso que aconteceu comigo em algumas situações, vou citar um exemplo aqui, com a Cielo, por exemplo, ela perdeu market share no mercado, ela diminuiu a margem de lucro dela. Então, o cenário dela ficou um pouco complicado. Uma empresa ainda saudável, que dava lucro, porém, ela mudou a característica dela completamente. Então, o preço chegou aqui sobrevendido e não parava de cair. Então, entender esse cenário também é muito importante, e aí é um ponto falho que eu chamo a atenção para você no MACD, quando ele funciona dessa situação. O mesmo acontece quando ele está em patamares bem altos. Aqui ele está bem alto, nem passou para baixo do eixo zero, voltou a subir novamente. Então, ele, não é porque ele esteve aqui em cima que ele agora tem que cair e vir aqui para baixo. Entender esse ciclo do mercado é muito importante. E entender a empresa que você está colocando o seu dinheiro, né, está fazendo o seu investimento, também é extremamente importante, né? Como é que você vai colocar um dinheiro no lugar onde você não sabe? Não enfia a mão em qualquer cumbuca, já dizia minha avó. Então, aqui eu estou visualizando essa situação. E eu estou falando de Disney. Quem é Disney? Todo mundo conhece a Disney. Já viu algum filme da Disney, algum desenho da Disney, ou já foi passear nos parques temáticos da Disney, né? Esses daí são alguns exemplos da atuação dessa empresa. Essa empresa é interessante?
assim, olhando dessa forma, ela é. Vamos entender o tamanho dessa empresa? Então, aqui eu já entendi o ciclo dela. E aí, para não incorrer em situações de entrar com investimento em empresa ruim, igual eu fiz em alguns papéis, né? Se ela é uma empresa muito boa, ainda é, apesar de ter saído da Bolsa, mas ela ainda continua sendo uma empresa muito boa. Porém, ela perdeu a característica inicial, que quando eu tomei a decisão de investir nela, era uma e depois mudou tudo, né? E aí eu fiquei, né? Eu perdi dinheiro. Muito bem. O que a gente tem que entender graficamente, então? O ciclo, aqui está sobrecomprado, e agora a gente está numa situação de sobrevendido, e percebendo a situação de suporte e resistência que ela vem se formando ao longo do tempo. Nessa época aqui, meados de 2015, meados de 2016, ela deixou aqui uma marcação de uma região de preço que entrou comprador, né? A gente pode perceber isso facilmente. E em 2020, aqui na crise, ela marcou de novo nessa mesma região. E ela vem marcando aqui, ó, em 2022, 2023, em 2024, ela marcou também de novo essa situação. Então, o que eu vislumbro graficamente para a Disney? Que ela aqui tem uma região de suporte interessante e muito forte. Ela está com o indicador vermelho, estou falando aqui na Disney no semanal, então para Position Trade. Então, lembra da paciência? É aqui que entra a paciência. Você tem que entender que você não vai comprar todo o seu dinheiro e colocar aqui agora na Disney. Você tem que entender que ela pode ficar quicando aqui até passar um pouco aqui para baixo, vir na casa aqui dos R$60, que é essa região aqui de novo, um suporte abaixo desse suporte aqui, onde ela pode, que se deu lá em 2013, né, essa faixa de preço aqui, ela pode vir testar aqui ainda, baixando aqui, fazendo aqui mais uma tentativa, um teste final aqui do MACD, e aí depois voltar a subir. Esta movimentação do preço onde está aqui agora, até mais ou menos ali na casa dos 60, 65, a gente tem ainda a possibilidade de queda de 30% ainda, tá? Mas quando eu penso num upgrade partindo daqui, do preço onde está, até lá em cima onde ele já esteve, eu tenho a possibilidade de 80%, 90% ou, quiçá, 100% de alta. Então, eu tenho um upside muito interessante. Só que isso leva tempo. Ou não, né? Às vezes vai muito rápido. Mas a gente tem que entender que isso pode demandar algum tempo, tá? Essa é uma visão interessante que você precisa entender, ok? Agora, quando eu vou investir numa empresa, eu tenho que entender um pouco mais dela também. Então, o que eu faço? Existem vários canais aqui, eu vou trazer vários sites, né? Vou trazer aqui do Investidor 10, e aqui você, nessa lupinha que tem no início aqui, você, enfim, procura lá, nessa lupinha aqui, ó, você procura lá o ativo que você quer. No caso, eu digitei a Disney, ele me trouxe a Disney, aqui ele está me falando. Então, quando você vai entender indicadores fundamentalistas, aí você vai ver que até o PL dela não está tão bom assim, né? A gente precisaria de um PL bem menor, né? O PVP também, o preço sobre valor patrimonial também não está bom, né? Seria menor, seria mais interessante, mas o que me chama a atenção? É uma empresa muito boa, é uma empresa excelente, né? O que a gente pode comparar dela aqui? Nos últimos 2 anos, a gente percebe, vamos chamar nos últimos 5 anos, para a gente entender melhor, uma janela maior aí. Nos últimos 5 anos, a gente tem um comparativo dela com o Ibovespa. O Ibovespa é essa linha escura aqui. Então, você percebe que a Disney, ela andou bem acima. Chegou, depois de 2020, aqui, nesse pico aqui, ela sentiu. Por que ela sentiu? Ela é uma empresa que, conforme todo mundo sabe, né, ela trabalha com redes de mídia, parques e resorts, entretenimento de estúdio, produto de consumo e mídia interativa. E isso sofreu demais nessa época do ano aqui, em 2020, né, nesse pico aqui onde ela estava. Nesse momento, ela caiu bastante. E por que isso aconteceu? A gente pode entender isso claramente aqui neste histórico de dividendos. O que é o dividendos? É uma parte do lucro que ela paga para os sócios, né? E a gente percebe que em 2020 isso despencou, caiu bastante. Já em 2021 ela não pagou dividendo, obviamente ela não teve lucro, ela não reportou lucro, e isso seguiu para 2022 e também 2023. Isso por si só explica também a queda no preço da empresa, da ação, né? O preço dela caiu bastante. Mas agora, nos últimos 12 meses, né, neste ano de 2024, ela já está pagando aí 0,77% de dividendo. Beleza? Essa é uma visão interessante. O dividendo dela nos últimos 5 anos ficou comprometido,
por causa dessas 3 lacunas aqui dos últimos 3 anos, que ela acabou não pagando dividendo. Por que ela não pagou dividendo? A gente vai conseguir entender isso aqui nesse gráfico, que é a receita e lucro da Disney. Então, essa linha a amarelinha aqui, ourinho, ouro, dourada, ela é o lucro líquido da empresa. E aí, quando você chega lá em 2020, você percebe em 2019, o lucro sempre ali, né? Muito bonitinho, de 10 bilhões de lucro praticamente, né? 12 bilhões, 8 bilhões e por aí vai. E em 2020 ele foi negativo, ele foi quase 3 bilhões de prejuízo ao invés de lucro. Tá? E isso reflete em tudo isso que a gente está vendo aí. Só que logo já ela já retomou. Em 2021 ela já começou a aumentar o lucro líquido e 22 assim sucessivamente. Ela vem subindo e nos últimos 12 meses ela está lá na faixa dos 4, 5 bilhões. Bem longe ainda, bem distante ainda dos 12 bilhões, né? Que ela reportou em 2018, mas ela já vem aprumando novamente. E é aí que isso mostra e corrobora exatamente o desenho que a gente vê aqui no gráfico. Ela está virando, ela está fazendo um turnaround, ela está virando aqui e o próprio MACD está desenhando isso para a gente. Isso faz sentido para você? Esse raciocínio, veja como o gráfico ele desenha claramente o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo no ativo, o que está acontecendo naquele papel que você está avaliando. Essa visão é muito importante. E com isso você vai entender um pouco do ciclo da empresa, do ciclo do mercado, e por aí vai. Essa visão, ela é mais profunda. Você não pode se ater a técnicazinhas, a sistemas que as pessoas tentam te empurrar. O sistema é muito importante, uma técnica é muito importante para você fazer as suas entradas. Como eu já disse aqui, esse preço da Disney aqui, ó, pela técnica do F34, ele está chegando no ponto de venda, porque ele está vermelho. Porém, se eu analisar um pouco mais, né, eu vou ver que ele já acendeu verde, está acendendo vermelho, o que pode me caracterizar o quê? Uma lateralização. E essa lateralização é super saudável, conforme eu falei. Aqui é uma região de suporte. Faz sentido isso para você? Ó, aqui se ele lateralizar por aqui um bom tempo, eu estou feliz da vida, porque eu comprei um pouquinho aqui, comprei um pouquinho aqui, acabei de comprar mais um pouquinho aqui. Se ele vier aqui para baixo, eu compro mais um pouquinho. Se ele vier aqui, eu compro mais um pouquinho. E ele ficar por aqui um bom tempo, porque quando eu subir 100%, eu continuo trabalhando em outras coisas, eu tenho outros negócios, eu vou, ao longo do tempo, porque eu não tenho todo o dinheiro para investir na Disney agora, mas todo mês sobra um troquinho, e eu coloco aqui. Então, se ela andar de lado, me esperar, e para daí depois ela dar uma porrada aqui para cima, em torno aí do preço que ela está hoje, né? Até lá em cima de 100%, eu consegui acumular, e aí vem uma situação gráfica que chama acumulação. O preço vai se acumulando aqui ao longo do tempo e depois ela explode lá para cima. E você foi acumulando aos pouquinhos, sem medo. Você pode perceber que é uma empresa boa, você não precisa ter medo. Se ela cair um pouquinho aqui, você vai continuar comprando, que aí aqui é um nível que já se mostrou graficamente respeitado ao longo dos anos, né? Essa faixa de preço onde ela está por aqui até aqui embaixo, eu diria até os 60 ali, ela pode ir que essa faixa aqui lá de 2015, né, 2013, que ela já esteve por lá. Então, você vê, se a empresa voltar a níveis de preço de 2015, é como se você estivesse voltando no tempo e ganhando uma oportunidade de comprar a empresa lá em 2015. E tem um upside maior ainda, porque se ela chegar nesse nível de preço aqui, ó, de 2015, que seria o limite para ela, que eu daria aqui, aí para baixo, pode estar acontecendo alguma coisa nessa empresa, a gente teria que olhar de novo a parte fundamentalista, eu estaria aí com um upside de quase 200%. Olha que maravilha, né? Qual renda fixa te paga isso? Então, procurar esse tipo de papel é a nossa função como operador, como trader, como investidor, tá bom? Então, isso vai acontecer rápido, como acontece num day trade? Lógico que não, por isso existem as classificações de day trade, position trade, né? O position demora meses a anos. Essa é a visão que você precisa ter. E para isso você precisa ter paciência, tá? Tem que ter a crença de que isso vai subir e vai te remunerar. Se você passar aqui durante 3 anos perdendo dinheiro ou empatando, saindo no 0 a 0 ou perdendo 5, 10% do seu capital, mas aí no 4º ano ela dá uma esticada lá para cima, o que você acha de ganhar 100% em 5 anos? Faz as contas, 100% em 5 anos dá 20% de rentabilidade ao ano.
Concorda? Qual renda fixa te paga 20% ao ano? Né? Não tem esse tipo de ganho, né? Você não tem essa renda fixa. E aqui é essa situação. Por isso, a recomendação é, vai investindo aos pouquinhos, separando o seu capital. Aqui já andou, né, um ano aqui, ó, já andou um ano. Então, se ela demora aí, né, eu não sei o tempo que vai demorar, né? Se ela demora aí mais 1, 2 anos, você vai ter poucas oportunidades de acumular. Então, como já passou um pouco, começa a medir aí o seu capital que você vai acumular aí na sua estratégia de investimento, tá bom? Eu expliquei pra caramba esse formato aqui, para ver se você começa a mudar seu mindset, para de seguir dicas e recomendações, tá? E começa a entender melhor como você pode extrair dinheiro do mercado. Então, vamos lá falar do Ibovespa no Position Swing Trade. Aqui ele está num patamar bem alto, fazendo uma correção. Continua tudo igual que eu já venho falando, perna 1, perna 2, perna 3, essa perna 4 mais complexa pode ser a correção, até aqui embaixo, na casa dos 122, falei isso nos 2 últimos vídeos, ele ainda está, no meu entender, saudável, tá? Então ele pode cair até aqui embaixo, tá? Então fique esperto aí. No semanal, a mesma coisa, ó, esse é o fundo interessante, 122 mil, 120 mil, pode ir até lá e voltar com tudo, muita atenção aí, em Ibovespa. E o MACD? O MACD está fazendo aí também o seu zigue-zague descendente, ok? Ele pode vir aqui para baixo sim, tá? Essa é uma situação que ele já está há muito tempo sobrecomprado, né? Então ele precisaria de uma correção maior, ok? Então vamos prestar atenção aí. Eu não sei agora, pode estar nascendo aí uma possibilidade de um rally de final de ano, e se ele nascer aqui, esse rally, ó, nós estamos chegando na linha branca aqui do semanal, né? A partir daqui, a gente estaria falando aí de uma possibilidade aí de alta, é pouco até, né? Para o semanal, 6%, 5%, 7% aí. Então, realmente, ele vindo aqui para baixo, a gente teria um rally de final de ano aí um pouco maior, mais interessante, para poder valer a pena o risco. Se ele viesse aqui na casa dos 122, conforme eu estou falando, para voltar lá para cima, daria uns 11% só no final do ano, 10% aí no final do ano, seria um belo de um presente de Natal, você ganhar 10% aí. Preciso realmente olhar esta região aqui, se ele não vai perder ela, tanto no swing quanto no position. Vamos ver o dólar? O dólar está aqui subindo, numa região de sobrecompra, tá aqui alto, tá? E ele está dentro das linhas brancas, que são limites que eu tenho aqui pelo F34, essa região aqui é uma região que muitas vezes o preço fica preso aqui dentro, trabalhando ela aqui dentro esse limite, tá bom? Então ele pode estar voltando para testar ela aqui, briga aqui, depois volta a cair, tá? Mas você não acredita que vai subir? Não, acredito que vai subir. Talvez não seja o time agora, tá? Vamos continuar olhando. Ele está subindo acima aqui da média de 9, mas vamos prestar atenção nessa casa aqui dos 5,80, por ali, que pode ser uma região onde ele volte a sentir, como sentiu aqui, né? E ele volta a sentir. Você percebe que o MACD, a gente já tem uma divergência, ó. Esse topo aqui revela esse topo aqui, e esse topo aqui do preço revela esse topo aqui no MACD. Aqui a gente tem a divergência de baixa, e aqui o preço fazendo topos mais altos. Faz sentido isso para você? Estou falando isso no diário para swing. Como é que está o semanal para position? Também revelou aqui uma região de suporte dentro da zona verde aqui, da região da zona bipolar do F34, respeitou ela e vem subindo, buscando também a linha branca do semanal, tá bom? Essa é uma visão aí que a gente tem. Então, ele tem esse, para mim, se ele for subir, tem esse upside aqui, tem alguns pontos interessantes. O problema é o stop, né? Se eu compro aqui, meu stop estaria aqui embaixo, 311 pontos para ganhar 100 e poucos pontos. Não vale a pena, tá? Então, muita atenção aí, talvez lá no day trade, com esse olhar aqui de upside, você pode procurar por compras no day trade, aí vale a pena. Mas para entrar aqui agora para position, a entrada foi lá embaixo, né? Não dá mais, tá bom? E falei do dólar, falei do Ibovespa, vamos ver como é que anda Dow Jones no diário, DJI, Dow Jones. Dow Jones fazendo seu zigue-zague, indo embora, né? Bem bonito aí, o zigue-zague ascendente, porém, ele está no MACD aqui, no formato de ciclo, ele está sobrecomprado. Eu não compraria aqui onde está, esperaria ele baixar bem aqui abaixo, vindo aqui na linha branca, como foi aqui
como foi aqui. Então, são regiões onde você poderia pensar em comprar. Mas ele tá, para mim, ele está muito esticado, tá? Está bem esticado mesmo. Tá tarde para comprar, o time já foi, a compra já foi. Isso para swing. Vamos ver position. Position, opa, esse aqui é dólar. Vamos ver Dow Jones. Dow Jones. Eu ia falar, position está igual ao dólar, mas olha lá, lindo, né? Foi embora aqui na super trend acima da linha branca do F34. Também confirma essa situação alta aqui dada na sobrecompra pelo MACD, tá bom? Então, não compraria Dow Jones aqui nem no semanal, nem no diário, tá? Esperaria aí uma correção maior, ok? Pense bem atenção nessa região de ciclo, né? Alto e baixo, tá? Falado de Dow Jones, vamos dar uma olhadinha rapidinho aí, SPY, que a gente tem aí o S&P, que é o ETF do... Mesma coisa, né? Bonito, alto, mas aqui não é lugar mais de comprar, tá? Ah, que bonito. Bonito se você comprasse aqui embaixo, mas aqui, vai comprar aqui? Então, é simples, né? Estou falando aqui no SPY pelo semanal. Se a gente olhar o SPY pelo diário, ele também está muito parecido. Ele vem fazendo seu zigue-zague muito bonito. Olha que compra muito bonita aqui na linha branca, aqui embaixo do F34, né? É bem interessante essa compra aqui, mas ele está numa região, talvez eu não teria comprado, porque está numa região de sobrecompra, está na região alta, né? Essa é uma visão que a gente tem que ter aí, tomar cuidado. Agora, se não compraria, se não tivesse comprado aqui, imagina aqui, né? Aqui que eu não compro mesmo, tá bom? Vamos lá no boi. Boi, BGI Fut. O boi, bonito, lindo, né? Graças a Deus, estou comprado no boi. Essa é um papel que eu adoro operar. E agora, aqui não é lugar de comprar, tá? Aqui não é lugar de comprar. Eu já fiz as minhas parciais, estou com um remanescente aí. Bem interessante o boi. Já foi a compra, tá bom? Estou falando aqui no diário, vamos ver no semanal como é que ele está. Boi no semanal, BGI Fut. BGI Fut. Ele está aqui, ó, virando a linha branca, fazendo um Vzinho dela aqui, falando, ó, estou querendo ir lá para cima. Ele tem essa região aqui, que é a região de topo histórico dele. Ele rompeu com muita violência ali para cima. Pode ser que ele continue, pela violência que ele fez, pela virada que ele está fazendo um Vzinho aqui no indicador F34, nas linhas brancas do F34. O MACD, na região de... Olha que interessante esse negócio de região de sobrevenda para entender o ciclo. E boi funciona muito bem essa questão de ciclo. Ele chegou aqui embaixo, que é a região de sobrevenda, virou com força, né? Aqui é lugar de comprar? Não mais, já foi. Né? Já foi a compra e já deu. Aqui não é lugar mais de comprar, infelizmente, tá bom? Então, visto o boi, vamos ver aí o milho, CCM Fut. CCM Fut vai explicar para a gente aí. Olha que bonito que está o milho. O milho está bem aquém da região de sobrevenda, está bem sobrevendido. Acendeu, olha aí que importância agora de entender, de ter técnicas, acendeu verde no F34 e ele está fazendo aqui a movimentação, preparando aí para uma alta, né? Ele tem essa linha branca aqui de baixo, a linha de baixo, ó, tá vendo aqui? Se ele consegue romper isso aqui para cima, ele busca essa linha de cima. Então, como é que ele romperia ela? Ele tem que fazer um candle, né? Tô superfaturando aqui os candles, tá? Assim, vai e volta, faz, né, aquela coisa, faz assim, na superação dessa máxima. Ou se esses candles aqui, a linha branca está passando aqui embaixo ainda, na superação da máxima do primeiro candle, acima da linha branca. Vou colocar aqui a linha branca para você entender melhor. Aqui, assim, vamos supor que a linha branca continuou caindo, mas os candles não superou essa máxima aqui, aí fez um outro candle aqui, nesse daqui, o próximo candle que superar a máxima dele, é um gatilho de entrada com o indicador F34 aceso verde, você consegue aí ter uma boa entrada com uma relação risco-ganho muito favorável, muito interessante. Se der errado, você perde pouquinho, e se der certo, você vai ganhar aí bastante coisa no sentido de pontos, né? Cada ponto desse no milho equivale a R$450. Então, você multiplica 35 por R$450. Você está bem bonito aí. Falado do milho, vamos falar então agora de Bitcoin e Ethereum, que é dois ativos que eu sempre comento aqui com você todo final de semana. E olha que bonita a reação do Bitcoin no semanal. Estou falando aqui One Week, né? Um W aqui,
refere ao semanal, que é para position. E lembrando o início desse vídeo, eu falei sobre paciência, é isso que a gente tem que ter. Eu falei, este fundo aqui, em todos os vídeos eu venho falando, este fundo aqui é o fundo que deve prestar atenção. Então, ficar de olho aqui nesse fundo vai... Gostou do meu olho? Tem até cílios. Ficar de olho nesse fundo aqui vai determinar se você se mantém comprado ou não. Perdeu esse fundo, o que é perder? Perder com um candle assim, fechando abaixo, e o outro candle, quando ele romper a mínima dele, você sairia no gatilho de venda. Isso não aconteceu, o preço tentou ir lá, testou, voltou, bateu na média Tilson de vermelho, fingiu que ia cair porque respeitou a Tilson de vermelho, e agora ainda não fechou esse candle, fecha hoje às 9 horas, mas pelo visto ele vai fechar acima da média Tilson. Isso é muito interessante. Esse momento aqui está me parecendo um momento de consolidação para uma pernada interessante aí no final do ano. Muita atenção com o Bitcoin, ele pode dar algumas alegrias aí. Compraria aqui, agora aqui, só muito pouquinho, né? Muito pouquinho. Aqui embaixo, nos outros vídeos eu vim falando, cada candle desse eu estou falando do Bitcoin, aqui embaixo eu estou falando, ó, compra, mas põe esse fundo aqui como perdido stop, né? E aí agora ele já andou bastante aqui. Aqui você vai ter um stop bem maior, o stop continua sendo esse lugar aqui, tá? Então é isso. Compraria aqui? Compraria, porque Bitcoin, no meu entender, aí volta ao segundo pilar que eu falei no início desse vídeo, o tempo você vai ver e entender que ele é um ponto importante a ser considerado, né? Então, saiba que ele pode demorar aí, ele pode ir devagarzinho em um monte de situações. Vamos olhar, então, para finalizarmos, o Ethereum. O Ethereum ainda parece ter um upside um pouco maior, né? Que ele tem esse espaço daqui até a média Tilson, que ele não tocou na média Tilson ainda, então ele tende a buscar ela. Obviamente que ela baixa também, né? Ela vai ceder mais um pouquinho. Quando fechar esse candle, ela vai sair desse 300 e pouco que ele está, vai ceder mais um pouquinho, talvez vá lá para os 3, né? Não sei onde vai fechar esse candle, mas ele pode buscar ela, tá? Então tem um upsidezinho aqui. Talvez não seja interessante olhando o risco, ganho, mas eu acredito muito nesse upside. E se ele voltar a testar aqui para baixo, essa linha vermelha é a linha que, se perdida, aí sim a gente pode jogar a toalha para o Ethereum. Mas estou acreditando muito nessa possibilidade aí de reversão e talvez ele buscar até aqui em cima. Bastante interessante. Como fez aqui, ó. Aqui ele virou a Tilson de vermelho e depois rompeu ela para cima com tudo, né? Essa é uma possibilidade. Isso pode acontecer, tá bom? Vamos, então, finalizando por aqui a análise. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, comente aí. Se você não tem dúvida, aí eu fico muito feliz se você compartilhar esse vídeo, se você fizer algum comentário de elogio, também fico super feliz. É isso. E você pode pedir o seu ativo, o seu papel também, né, para analisar nas próximas semanas, tá bom? Desejo tudo de bom, do fundo do meu coração, que você tenha ótimos resultados aí nos seus trades, nos seus negócios e que você fique com Deus. Tchau, tchau.